Bom, boa tarde, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre continuar aquela temática inspirada naquelas fotos que a galera do Hangout do Pudim demonstrou, que mostra o Fidel Castro tomando Coca-Cola e o Che Guevara tomando Coca-Cola. E muitos, principalmente quem é de extrema direita, lá bolsonariano, acha que o cara é socialista e ele não pode tomar Coca-Cola, não pode comer McDonald's, que mostraria uma espécie de hipocrisia por parte do marxista que diz combater o capitalismo e faz uso de produtos capitalistas, a McDonald's. Por que disso? Lembrando que em entrevista antes da morte do Fidel, um dos 8 filhos de Fidel Castro chegou a falar que o próprio pai disse que se as relações entre Cuba e Estados Unidos voltassem ao normal, o McDonald's e a Coca-Cola seria bem-vindo em Cuba. Por quê? E sem falar que hoje em dia, na atualidade, a Coca-Cola tem em uma das suas maiores firmas justamente na China, que sim, é socialista. Aí às vezes as pessoas pensam assim, mas tem atividade capitalista? Porque como pode? Para isso eles adaptaram o socialismo conforme a realidade deles, inventando uma nova forma de socialismo, que seria o seguinte: o governo planeja, por exemplo, eu vou determinar em cada estado, cada província, uma região de livre comércio, mas vão existir regiões que não terá livre comércio, como por exemplo as regiões agrárias. Ninguém pode comprar terra na China. As terras são consideradas terras do governo. E outro serviço que não pode ser usado por empresas privadas é o serviço de pontos estratégicos para a economia do Estado chinês, como por exemplo as petrolíferas, hidrelétricas, são todas estatais na China. Somente numa área de zona livre de comércio pode ter atividades capitalistas, e essa área, se nós imaginarmos o território chinês, podemos perceber que essa área é gigantesca, mas não é todo o território chinês que é livre, tem livre comércio. Existem restrições em alguns determinadas áreas para que o capitalismo não entra. E é comum também em outros países que adotaram esse modelo chinês de socialismo, como por exemplo o Vietnã. Tem regiões do Vietnã que são livres do comércio. É algo inclusive que Cuba está tentando fazer, deixar uma área de livre comércio no território cubano, de uma forma que a Cuba, dentro de pouco tempo, poderia se tornar uma pequena China. Ainda não teve esse feito, porque até agora a maior economia do mundo fica sabotando a economia de Cuba, tudo porque tem birrinha do governo cubano. E sendo nessa feita, e como eu já havia falado no vídeo passado, o negócio é o seguinte: se você é socialista, você não está impedido de consumir Coca-Cola, iPad, ter um celular, ter um computador, porque tudo isso já foi
é, pago com fruto do seu trabalho, com trabalho. O valor real é o trabalho, é os minérios, o trabalho em si das pessoas, que já, inclusive, é um dos elementos que se soma para chegar ao valor de um produto agregado, que além do valor de pagar o funcionário, o patrão chega a um lucro X que vai sobrar, que seria o dividendo obtido da mais-valia explorada da classe trabalhadora. Isso está claro. E o próprio sistema, nisso até que o marxismo clássico, o socialismo marxista e o socialismo de mercado não distorce nada. Por quê? Na interpretação de Marx, deveria ter atividades capitalistas dentro do socialismo para poder diversificar, para poder estabelecer uma evolução da classe operária. Essa evolução da classe operária que viria a substituir o Estado capitalista, que na prática seria o fim do Estado como conhecemos. Mas na teoria, o que poderia haver? Poderia haver, se o ser humano conseguisse a evolução suficiente para se respeitarmos uns aos outros, poderíamos achar uma forma nova de Estado, um Estado organizado pela coletividade, que era por isso que fala que é o fim do Estado. O Estado, como conhecemos hoje, é um Estado individualista, o Estado que preserva a propriedade privada, o Estado que doutrina as pessoas a aceitarem que é legítimo uma pequena parte da humanidade ter dinheiro para comprar a grande massa a seu favor. Porque enquanto a diferença entre pobres e ricos não acabar, não acentuar, enquanto existir pessoas tão pobres capazes de se vender e tão ricas capazes de comprar alguém, nunca cessaremos os conflitos, nunca acabaremos com a corrupção que é latente na sociedade. E esses aspectos que podem ser falados. E portanto, não precisa necessariamente a pessoa, por ser socialista, deixar de usufruir dos elementos capitalistas, como por exemplo internet, celular, notebook, tablet, e entre outras coisas, porque tudo é obtido através do trabalho da classe operária. E isso que pode ser analisado dessa forma. E o que é esse socialismo de mercado que permite que um socialista usufrua de bens do capital? O socialismo é um regime misto, que de certa forma se assemelha ao socialismo clássico defendido por Karl Marx, porque na ideia de Marx, enquanto a sociedade não fosse suficiente evoluída para aceitar o comunismo, o ideal era que se organizasse um regime misto, que
para certas áreas poderiam ter atividades capitalistas, mas para áreas que sejam de interesse nacional, continuarem na mão do Estado. Por exemplo, a mineração, na China tem mineração e não é privada. Tem petrolíferas e não é privada. Aliás, as maiores petrolíferas do mundo são estatais e fazem parte de um monopólio. Por isso que não existe livre mercado do petróleo. Basicamente, 7 empresas definem o valor do petróleo no mundo inteiro. E vocês acham que é possível ter, os neocon acham que é possível ter livre comércio do petróleo, ledo e engano dessa classe obtusa que é os neocon. E por isso que é importante que se diga, que se quebre esse paradigma, tanto por parte dos neoliberais como por parte dos socialistas, que o problema das atividades capitalistas é a mais-valia obtida através da escravização moderna da classe operária, e não como direi, o objeto em si. O objeto em si, se o salário fosse justo, o próprio trabalhador poderia comprar com facilidade esse objeto, ou até mesmo, se fosse justo o sistema, até mesmo o trabalhador poderia ganhar um objeto que ele mesmo transformou, construiu. Mas o sistema é bruto. O sistema doutrinou as pessoas a acharem que o capitalismo é eterno, que o capitalismo é a 8ª maravilha do mundo, que o comunismo foi derrotado pelo capitalismo. Como que o comunismo foi derrotado pelo capitalismo, se o próprio comunismo nunca existiu? Até porque, se o comunismo tivesse existido no mundo, não existiria mais países. Todo o planeta Terra seria uma única nação, com um único governo. O governo dos trabalhadores para com os trabalhadores, sem representantes e nem representados, que é a estrutura pode-se dizer assim, de um governo comunista, um governo global, em que defenderia, por exemplo, se tem uma fábrica uma marcenaria, se tem um marceneiro que constrói 15 cadeiras em 1 hora e um outro que constrói 10 cadeiras em 1 hora, o que produz 15 cadeiras, ele vai produzir mais valia do que o que produz 10 cadeiras. Mas cada um desses trabalhadores iriam ganhar o salário justo equivalente àquilo que ele produziu. Ao contrário do que o povo pensa, que o comunismo não tem nada a ver por exemplo, mesmo se o cara não produzir nada, ele vai ganhar. Isso aí é o capitalismo brasileiro, que principalmente no serviço público, se você é contratado, você trabalha mais do que o concursado no serviço público. Mas é outra história. Galera, todos esses arcabouços teóricos que falam. Para concluir de uma forma mais alongada, mas vou já iniciar a conclusão. O socialismo não é contra o consumo do produto obtido
pelo capitalista. Não, ele é contra a mais-valia obtida por esse produto. Ou seja, se por exemplo, se um trabalhador constrói um iPad no valor de R$ 1.500, vamos supor, não sei como que está o valor, nem 10% desse valor agregado, com 1.500 quando sai da loja, né? Nem 10% desse valor agregado vai para o salário do funcionário, nem 5%. A metade vai de impostos, a outra metade vai de como direi, do lucro que as empresas retiram de cada profissional que produz o produto X, e uma ninharia só para o indivíduo não morrer de fome, que ele ganha na cadeia produtiva. Ainda colocam na mente da pessoa que se ela trabalhar mais, ela vai conseguir ser rico, ser patrão algum dia, quando na verdade, principalmente em nível de Brasil, se você não é empreiteiro ladrão, se você não é açougueiro que arrumou uma bocada no estado, se você não é banqueiro nacional e internacional, se você não tem uma empresa de petróleo, se você não for um especulador, você não fica rico. Você pode trabalhar 10.000 anos, como quer o governo atual, querem que o povo trabalhe até morrer. O indivíduo ele nunca vai ser rico. Ele nunca vai ser rico. Tampouco muito emprego não significa país com distribuição de riqueza. Aliás, melhor direcionando a pergunta. O político que dentro do sistema capitalista falar para vocês que quer que todo mundo tenha emprego, ele está mentindo. No capitalismo não tem emprego para todo mundo. E o futuro do mundo uma visão realista, galera. Depois que a China ultrapassar os Estados Unidos como maior potência econômica do mundo, vai ser o socialismo de mercado. Pode escrever o que eu estou falando, né, desses aspectos. E o socialismo de mercado, ele permite que até um líder comunista consuma Coca-Cola, consuma sanduíche do McDonald's. Embora no meu caso eu me defino como socialista moderado, mas eu pessoalmente não gosto de Coca-Cola, não gosto de Pepsi, não gosto de refrigerante nenhum, não gosto de McDonald's, tampouco eu gosto de pão atualmente, nem comer pão muito raramente eu como um pãozinho, raramente, mas gostar mesmo não é nem um produto que eu costumo consumir. É isso aí, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para aqueles que para ajudar o crescimento do canal. Para aqueles que chegaram pela primeira vez, não deixe de inscrever-se no canal, acionar os sininhos das notificações para ficar atento às atualizações dos vídeos, e muito provavelmente, porque eu consegui fazer
um roteiro maior, eu vou reduzir essa série a 3 vídeos. E o último vídeo eu vou fazer ele de 20 a 25 minutos. E é isso aí, galera. E no mais, tem um excelente final de domingo e uma excelente semana. E fiquem todos com Deus.